E aí pessoal, então, bem-vindos à Semana de Artes Digitais. Eu vou continuar aqui com a segunda maneira, né, de gerar ideias aqui, de gerar thumbnails. Agora, no caso, seria similar ao que eu fiz anteriormente, né, similar a aqueles thumbnails sem o controle de opacidade do pincel, né, com as bordas bem definidas, assim. Agora, no caso, eu vou fazer eles com o controle de opacidade. O porquê que isso é tão diferente, assim? Muitas vezes você está começando a pintar e tal, e não percebe tanta diferença assim, mas acaba tendo bastante diferença, porque nesse processo em que eu utilizo o controle de opacidade, eu vou ter que resolver muito mais coisa ao mesmo tempo aqui. Então, da mesma maneira aqui, ó, eu vou criar um layer, né, com esse lock ali, né, pra gente não fugir dele. E aqui normalmente eu regulo pelo tamanho do pincel. Esses 2% aqui na verdade não estão organizados. Vou deixar eles aqui por enquanto. E o que eu vou utilizar agora vai ser o controle de opacidade. Então eu vou ativar esse cara aqui, né? E você vê que agora eu posso fazer várias coisas só com o controle de opacidade do pincel. Eu posso aqui gerar bastante informação, né? Com a mesma cor, e ainda dando color pick aqui, eu posso gerar bastante informação. Por que faz bastante diferença? Qual que é a diferença grande nisso aqui? Porque eu estou resolvendo mais coisas ao mesmo tempo. Então, se você tem experiência um pouco, se você já se acostumou com a ideia de controle de bordas, né? Controle de formas mesmo, que formas você quer que sejam bem definidas, que formas que você não quer que sejam definidas. Se você se acostumou com isso já, esse método aqui ele já é muito mais... ele já vai te dar mais informação ao mesmo tempo. Assim, então você não necessariamente precisa... você já vai estar resolvendo borda, você já vai estar resolvendo... Você tem vários valores aqui, né? Você pode ter nesse processo aqui infinitos valores, né? Você não precisa... Você pode ir 100% do preto até o 100% do branco aqui, se quiser. E você vai ter vários gradientes aqui entre uma camada e outra, né? Você vai ter vários gradientes, uma complexidade bem maior de valores, né? Então, assim, por isso que é uma coisa, muitas vezes eu indico para o pessoal começar a fazer gerar as ideias deles sem tantos valores, assim, sem esse controle de opacidade, porque aqui, nesse caso aqui, você já precisa saber resolver isso por conta própria, né? Então, essa é a diferença principal, assim, tá? Esse método aqui também, o que eu aconselho é você ter bem mais... Aqui eu estou na zona de conforto, claro, mas aqui seria bem mais interessante você ter referências e tal. Às vezes você pode partir de uma referência de valores, né? Pegar uma imagem de referência, uma cena de filme, uma fotografia e ter ela como referência de valores para começar uma coisa dessas aqui, sabe? Porque, principalmente ainda quando você está começando, porque você vai ter que resolver muita coisa aqui, né? E às vezes, assim, de começo é difícil você pegar e só ir fazendo, né? E conseguindo resolver essas informações ao mesmo tempo aqui. Tá? Então, eu aconselho que também utilizem bastante referência, né? Mas o processo, no fim das contas, para que serve o thumbnail, para que serve esse sketch inicial, é a mesma coisa do anterior, né? Ele vai ser uma base ali para gerar uma ideia, para gerar uma composição ali de cenário. Tá? Então, aqui a gente vê que eu já tenho, é muito mais rápido, né? Eu consigo aqui com bem menos pinceladas, como eu tenho vários valores aqui, com bem menos esforço, eu consigo chegar um nível maior já de complexidade do que aquele exemplo anterior, né? Mas mesmo assim eu uso bastante aquele outro ainda. Por quê? Porque às vezes eu não estou tão
às vezes eu não estou querendo resolver ele inteiro de uma vez, aqui. Às vezes eu quero a composição inicial, entendeu? E depois eu passo para esse gradiente de valores, depois eu passo para uma complexidade maior de valores, certo? Então, esse aqui é normalmente quando eu tenho alguma coisa em mente, já é claro que aqui eu estou fazendo umas pedras, né? Tipo, não preciso, eu não estou pensando em nada muito específico, eu tenho liberdade, então é mais tranquilo. Mas esse aqui muitas vezes eu uso quando eu já tenho uma ideia do que vai ser minha pintura, tá? Aquele lá eu uso mais para fase mais inicial ainda de gerar a ideia, né? Que ele é bem mais rápido do que esse aqui, né? Ele é bem mais rápido em termos da composição, assim, né? Esse aqui chega no resultado final mais rápido, né? Você vê que eu já tenho bastante coisa aqui e eu não precisei resolver muito composição, porque não tinha elementos, pedras, né? Eu posso ser bem arbitrário aqui. Aqui lá, quando eu tenho umas composições mais difíceis para resolver, eu acabo conseguindo gerar mais opções mais rápido, assim. Né? Então tem dois tipos de velocidade aqui, né? Que lá eu acho que seria uma velocidade mais em termos de composição mesmo, se gerar composições. Esse aqui é mais no sentido de finalização, né? Você já consegue, se tiver uma ideia na cabeça, quiser pintar livremente, assim, se tiver só, não tiver que seguir uma ideia específica, ele não tiver que gerar muitas opções, esse aqui você vê que você já vai no caminho, você já vai finalizando, assim, você já vai no caminho adicionando mais informações, assim, dependendo do quanto você precisa, né? Então, Color Dodge que eu queria aqui. Eu uso bastante Color Dodge, tá, nos thumbnails, principalmente para a ideia de luz. Ele funciona muito bem, porque o Color Dodge, o que ele faz é normalmente, o que está claro ele vai deixar mais claro, né? O que está escuro ele vai tentar manter. Então por mais que eu passe um Color Dodge aqui, ele ainda mantém um certo contraste, né? Ele ilumina, mas ele mantém um contraste. Se eu deixar ele normal, né, o que acontece é que ele vai passar por cima só, né? Ele vai pegar, deixar mais claro, mas ele vai lavar os detalhes ali. O Color Dodge não, ele vai manter ainda. Ó, eu posso passar aqui. Aqui se eu passar muito ele vai estourar, né? Mas eu posso passar e ele vai manter um contraste ali, ó, das informações que eu tenho. Certo? Então se eu der um Ctrl J aqui, duplicar ele, começar uma ideia até mais complexa um pouco, pode ser. Então, ó, esse tipo de sobreposição e informação a gente consegue passar mais rápido com esse cara aqui, né? É mais difícil passar esse tipo de informação tão rápido assim sem esse controle de opacidade no pincel. Deixa eu fazer um trono lá em cima, talvez assim, uns pessoas aqui. Na verdade é parecido com o que eu já tenho ali, inclusive. Vou mostrar para vocês. Pessoas aqui, tipo a sala do trono, né? Então vou fazer o chão. O chão aqui pode ser. O chão aqui pode ser meio. Pode estar refletindo, né? Aquele chão bem. Mármore, uma coisa assim. Meio de novo o Color Dodge. Opa.
Então pode ter umas colunas aqui também. Não sei se está dando para entender já, mas... Então aqui, vocês veem que o controle de valor ele pode ser muito mais, essa cena aqui como é um pouco mais complexa, né? Tem um chão que reflete e tudo mais. Você vê que aqui eu tenho que resolver, isso pode me travar às vezes, né? Então aqui eu tenho que resolver esses valores ao mesmo tempo já. Né? Eu poderia ter, essa cena poderia estar resolvida já em termos de composição se eu tivesse feito só as formas básicas, né? Daquele jeito que eu fiz na maneira anterior, só as formas básicas e daí eu já pulava para outra tentativa. Agora nesse aqui eu começo a resolver os valores muito cedo já, e muita coisa cedo, e eu não consigo focar tanto na composição quanto aquele exercício sem o controle de opacidade, sabe? Então aqui eu já estou resolvendo a iluminação e tudo mais, mas a composição seria... Às vezes o foco, né, a princípio, eu estou demorando um pouco mais para resolver, entende? Mas eu adoro essa forma aqui de começar, muitas vezes eu já começo por aqui também, porque às vezes às vezes a cena, o que eu quero na cena é luz, sabe? Eu quero uma luz interessante. Então, por isso que é difícil você pegar uma composição, você começar uma composição só com as formas, né? Sem esses gradientes de valores, sem essa margem que a gente tem, essa abertura que a gente tem para valor com esse método aqui. Então, se a minha composição ela é sobre luz, se eu quero uma luz interessante, se eu sei que vai ser sobre isso, normalmente eu vou começar desse jeito aqui para poder expressar isso já desde o começo. Né? Então, isso aqui eu travei um pouco. Vou passar para o próximo. Acho que a ideia de torneio também, a gente está bem livre para não se prender muito, né? Isso é uma coisa importante, tá? Tentar sempre estar alternando, mudando entre uma figura e outra, né? Não se bater muito ali. Essa ideia do trono que eu não consegui resolver, então o que eu estou pensando em fazer agora? Tentar resolver essa ideia na outra aqui, né? Continuar essa mesma ideia aqui e resolver ela nessa outra tentativa aqui. Tá? Porque é para isso que serve o thumbnail, para isso que serve esse processo de geração de ideia. E sempre pensando, quando vocês estiverem pensando em thumbnails, pensem em passar as informações de uma maneira simples, tá? Passar as informações de uma maneira rápida. Não se preocupar com detalhe, não se preocupar com muita informação no começo, né? A gente está sempre tentando chegar na resolução, na composição principal, assim, a gente está tentando gerar a ideia antes, né? Então, pinceladas grandes, né, para tentar deixar pequeno na tela a imagem do thumbnail, não dar aquele zoom no thumbnail e começar a pintar nele, porque não é esse o foco, né? É bem comum que a gente veja alunos assim, às vezes o pessoal que tem menos experiência, em começar e já ir partir para o detalhe, o quanto antes, né, partir para o detalhe, e acabar não conseguindo resolver. Às vezes ele vai achar que tem alguma coisa estranha ali, ele vai ficar tentando resolver nos detalhes, na finalização, né, vai tentar ficar iluminando de uma maneira diferente, ou tentando acertar o material, tentando acertar, colocar mais informações na roupa do personagem ou no cenário. E ele vai ficar tentando se consertar ali, mas o que está estranho ainda é o começo, né? A composição, às vezes a proporção do personagem,
a proporção do cenário, das informações que tem no cenário, a própria composição em geral da cena, que às vezes não ficou bem resolvida. Então, é bem comum que isso aconteça, tá? E tendo uma boa noção, uma boa visão dessa parte inicial, você já mata muito problema aqui. Tirar um pouco a opacidade aqui, que eu quero fazer umas coisas sem precisar... Opa, ainda tá aqui no próximo. Algumas coisas é mais fácil do que ficar precisando forçar a mão ali, né, para fazer o 100%, né. Eu queria fazer como se fosse um trono em cima final dessa escadaria aqui. E daí lá para trás a gente vai ter um espaço ainda, né? Pode ter uma bandeira, algum símbolo ali atrás. Ok, então aqui já está uma direção mais interessante, dá para resolver mais coisa ainda, mas também não estou ainda me sentindo muito confortável com essa visão aqui dele. Algumas coisas eu achei interessantes, a ideia desse corrimão do lado, né, esse tipo de escada que talvez esse trono pudesse estar mais para trás um pouco ainda. Então, algumas coisas eu achei interessantes, mas assim, perceba que é aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Muitas vezes o processo, eu vou precisar de várias tentativas, às vezes 15, 20 tentativas, para começar a chegar em resultados que não sejam muito genéricos, né? A nossa cabeça, normalmente ela vai tentar simplificar informações, né? E é bem comum que a gente vá primeiro para as ideias mais genéricas, assim, no começo, né? Ela sempre vai tentar ir pelo que ela já tem como mais fácil acesso ali, ou que a gente já tem como símbolo para esse tipo de cena, né, de cenário. Tipo, que tipo de coisa é uma sala do trono pra gente? A gente já viu em filmes, a gente já viu em algumas às vezes a gente até já viajou, já viu em algum lugar, algo parecido. E a nossa cabeça ela vai tentar pegar daí, o mais rápido possível. Ela vai tentar resolver, né, essa ideia de uma maneira simples. Assim. Então, a gente vai ter que ir insistindo para que ela quebre para que a gente comece a puxar mais coisa dela, né? Então, outros ângulos de câmera, né? Quem sabe, eu já fiz 2 desses meio de baixo para cima, quem sabe um pegando toda a cena meio que um ângulo mais aberto, né? De cima para baixo agora. Seguindo a mesma regrinha, né? Mais escuro na frente. Estou pensando, essa cena eu estou pensando ela um pouco mais aberta, assim. Talvez com as janelas ali atrás.
Então estou achando esse ângulo interessante, ainda não está certinho, né? Quem sabe aqui a gente não tem uma... Pintando assim, muitas vezes fica difícil para passar... Quanto mais a gente se acostuma, melhor, mas... Difícil para passar a ideia de perspectiva e tudo mais. Então às vezes a gente gera a ideia aqui numa perspectiva mais simples, né? Uma perspectiva meio... A gente resolve no olho ali mesmo, perspectiva. E depois a gente pode realmente chegar lá com linha e técnica de perspectiva e arrumar isso e, né, tentando manter claro essa ideia principal aqui. A composição inicial que a gente resolveu. Né? Pode ter esses degraus aqui. O trono está aqui, em cima. Pode ir mudando a proporção dele, né? Ver qual que é o tamanho que a gente quer. A posição dele e tudo mais. A gente pode mudar muita coisa, né? O thumbnail, você vê que são poucas pinceladas. E a gente pode mudar muita coisa ainda. Então a gente não precisa se prender demais em nenhuma decisão, assim. Por isso que é uma técnica comum para gerar ideia mesmo, né? Para a gente conseguir gerar ideia. Muitas vezes as pessoas perguntam, pô, mas você pega referência antes, ou você pega referência depois, ou você não usa nenhuma referência. Assim, não tem por que não usar referência, né? É sempre bom. Afinal, se eu estou pintando alguma coisa aqui agora, mesmo que eu não esteja olhando referência, quer dizer que eu já vi algumas, né? E é daí que eu estou tirando informação. A nossa cabeça, ela nunca tira informação do nada, certo? Ela sempre vai estar tirando de alguma referência anterior, né? Se eu estou fazendo sem referência no momento, quer dizer que eu já vi bastante referência e tenho isso na cabeça já. Então, não tem por que não usar referência. É sempre importante estar usando. Né? O negócio é saber o quanto você vai usar de referência e o quanto que você consegue gerar de ideia nova, né? Porque o perigoso também é você depender muito de uma imagem exatamente do jeito que você quer e tudo mais. Você tem que... É legal usar referência, mas também não ficar refém de referência. Então, tem esses dois lados aí. Tá, e daí, você olha a referência antes ou depois? Depende. Eu posso primeiro gerar a ideia aqui, se eu já tenho uma boa noção do que está acontecendo, do que eu quero como cena, né? Primeiro eu posso pegar e fazer isso aqui. E daí depois, com base no thumbnail mesmo, eu posso procurar referências que sejam próximas disso aqui, que eu já, entendeu? Próximas do ângulo, próximas da iluminação que eu já gerei. Ou o contrário, ou eu estou sem muita ideia, estou tentando gerar alguma coisa interessante, eu vou buscar referências e com base nas referências é que daí eu vou criar a minha cena. Né? Eu vou ajudar, vou usar as referências para me ajudar a ter uma ideia interessante. Então, eu vou pegar cenas de alguns filmes que eu acho que tem uma composição legal, né? Eu vou tentar usar ali. É claro que não... Aquela coisa, não ficar refém, não precisar, não copiar exatamente a cena, tentar gerar a cena para o propósito que você precisa, né? E não copiar 100% do que a gente tem na referência. Tá, mas então a gente pode ir dos dois lados, não tem um método certo, assim. Da mesma maneira que eu estou mostrando várias maneiras de fazer thumbnails aqui, gerar ideias, também não tem assim, eu começo, qual que é o certo? Começar usando referência, usar a referência depois. Depende um pouco, tá? É comum que no começo do projeto você pegue referências, né? Você pegue bastante referência para... referências do tipo de mundo que você vai ter e tudo mais, certo? Você já vai começar com uma boa base em termos de referência, né? Mas daí depois eu digo, para uma cena específica, muitas vezes você pode começar... A referência sempre vai vir antes, mas para uma cena específica, né, para gerar uma ideia específica, o que eu quero dizer é que você pode começar direto aqui na ideia, né, já com a noção do que vai ser seu mundo, o que você precisa,
e daí depois buscar a referência específica dessa cena aqui. Entende? Então acaba sendo bem relativo. Assim. Acho que o importante no fim das contas, como ilustrador ou concept artist, você tem que resolver o problema, né? Independente aí da ordem que você vai escolher fazer, tomar essas decisões. Assim. Tá? Então, também fiz aqui, ainda não está lá 100%, né? Ainda não tô, eu gostei do ângulo, né? Eu gostei de algumas coisas aqui que eu achei interessantes, mas ainda não está lá. Então, assim, para desenvolver essa ideia, provavelmente eu precisasse de várias versões ainda, né, para chegar nisso. Se eu estou travado, por exemplo, não estou conseguindo gerar mais alguma coisa, eu posso ir lá buscar referência, olhar alguns tronos, uns castelos e tudo mais, ver como é que elas eram. Ou quero uma coisa um pouco mais fantástica, então eu vou procurar algumas referências de outra forma, né, uns templos maiores e tudo mais, eu vou pegar um pouco dessa ideia, né, de uma catedral, talvez, uma coisa assim. E você vai indo sempre ali na direção que você precisa ali com relação a isso, né? Com relação a essa ideia, que você está sempre tentando chegar num resultado interessante ali, ou naquela proposta ali de um trono épico, ou uma coisa assim que eu estava tentando passar aqui. Então atrás de novo com bastante luz. Acho que é um truque de composição legal, né? Por contraste, que você ter o trono e por trás dele tá vindo bastante luz. Né? Acho que é bem comum também isso. De ter essa luz vindo de trás do trono ali. Muitas vezes tem um vitral ali atrás, alguma coisa assim. Pensando bastante em arquitetura gótica, né? Medieval, cristã mesmo, né? Aqueles castelos medievais dessa época que tinha bastante tipo de estruturas e composições mesmo iguais a essa aqui. É aquela coisa, né, que eu falei, as referências vão sempre acabar vindo primeiro. Assim, agora, se você vai fazer uma cena específica na tua cabeça, nem sempre você vai ter a imagem que você quer ali, né? Nem sempre você vai ter exatamente a imagem para usar de referência. Você vai ter que começar um esboço assim que nem esse, e depois ir pegando partes de alguns lugares e tentando usar como referência para resolver tudo, né? E depois de um tempo, muitas vezes você vai ter usado tanta referência já que você pode ir até um resultado bem acabado, assim, em termos de detalhe, informação, sem ter que ir atrás, assim, já vai estar tudo na sua cabeça também. Ok? Então essa foi a segunda parte aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e a próxima vai ser daí com cor já. Ok? Valeu pessoal, até mais.